Alguma vez você já se sentiu insegura? Você teve medo de fazer alguma coisa ou então você perdeu alguma oportunidade por insegurança para colocar aquilo em prática? Na verdade, a maioria das pessoas tem algum tipo de insegurança. E se você se encaixa nessa maioria, me acompanha nesse vídeo que eu vou trazer para você 4 dicas de como você superar a insegurança e, claro, também superar a ansiedade que vem junto com essa insegurança. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a se livrar dos sintomas da ansiedade. E a primeira dica, então, para você começar a vencer a insegurança é você lembrar que, na verdade, a insegurança ela está sempre ligada a uma situação e ela não diz sobre a pessoa que você é. Então, a ideia é que você troque o eu sou insegura pelo eu estou insegura. Por quê? Porque olha só, imagine que você se sinta insegura para falar em público, por exemplo. Nesta situação, na situação de falar em público, você é insegura. Mas eu tenho certeza que você tem segurança em muitas outras situações na tua vida. Então, você, sei lá, você dirige com segurança, você faz o teu trabalho com muita segurança, você só está insegura para falar em público. Então, a insegurança, você precisa começar a ver a insegurança como uma característica da situação e não como uma característica tua. Este é o primeiro passo para você começar a se desgrudar um pouco dessa insegurança e para você efetivamente conseguir dar a volta nela, conseguir vencer essa insegurança. Depois então que você percebeu que a insegurança está ligada à situação e não a você, é importante que você perceba e identifique o que exatamente naquela situação te deixa insegura. Então, voltando ao nosso exemplo do falar em público, o que exatamente do falar em público te deixa insegura? Será que é o medo de esquecer algo que você tem para falar? É o medo de que alguém faça uma pergunta no meio da palestra e você não saiba responder? Ou então você se preocupa que a tua palestra esteja chata e alguém levante ali da plateia e saia? Então, qual que é exatamente o teu medo? Porque aí, se você conseguir identificar qual é a tua preocupação em relação a esse medo, em relação a essa insegurança, o que te deixa inseguro nessa situação, você vai conseguir criar aí estratégias para lidar com esses possíveis acontecimentos. Então, vai ficar mais fácil de você conseguir lidar com essa situação. E aí também, a terceira dica que eu trago para você é para você dar menos importância para a voz do teu crítico interno. Sabe aquela voz que a gente tem dentro da gente e que fica ali martelando, 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 sempre dizendo que a gente não é capaz, sempre dizendo que vai dar errado? Então, a gente precisa aprender a minimizar a voz, a minimizar a importância que essa voz tem em nós. E como é que você faz isso, né? Você vai fazer isso questionando essa voz que tá aí na tua cabeça. Então, se essa voz disser para você que se você for fazer uma palestra, por exemplo, você vai esquecer o que você tem que falar. Então, você vai começar a questionar ela. Você vai dizer, eu vou esquecer do que eu tenho que falar? Ok, mas eu já me preparei tantas horas para isso. Eu tenho os slides aqui com os tópicos do que eu tenho que falar que me fazem lembrar do que eu preciso falar. Além disso, eu vou falar sobre um assunto que eu domino. Então, eu não vou esquecer. Será que eu vou esquecer? Não, eu não vou esquecer, né? E aí você começa a jogar evidências, né, para essa tua voz interior, para mostrar para ela que não, que você realmente vai conseguir fazer e que vai ser dessa forma e deu, né? Então, é uma das maneiras que você tem aí de minimizar essa importância dessa voz interna e aí também, claro, você vai se sentir mais segura para fazer, né, essa coisa que te gera insegurança, enfim, essa palestra, né, no caso que a gente está usando o exemplo aqui. E a nossa última dica é para que você pratique o que te traz insegurança. Porque quanto mais você praticar, mais você vai se sentir seguro. Porque a ideia é assim, né? Se você tem medo, se você se sente inseguro em fazer alguma coisa, normalmente, né, a primeira coisa que a gente quer fazer
quando a gente está inseguro com alguma situação, a gente quer evitar essa situação a qualquer custo, né? A gente procura evitar ela de qualquer maneira. Só que quando a gente evita essa situação, a gente não consegue comprovar se o medo que a gente tinha estava certo ou estava errado. E aí, como não comprova se estava certo ou se estava errado, ele acaba aumentando. Então, a ideia é você ir praticando, para você perceber que, na verdade, não acontece nada de ruim e isso vai te deixar mais segura. E é claro que para você fazer essa prática, você vai precisar ir aos pouquinhos, né? Você não vai, se você tem medo de falar em público, você não vai amanhã fazer uma palestra, mas você vai começar a falar, por exemplo, na frente do espelho, né? Sei lá, você monta a palestra e fala a palestra na frente do espelho, né? Para você ir treinando, para você ir se acostumando com isso, falando em voz alta, para você ir se acostumando com o teu jeito também de se expressar, pensando em estar na frente de um público. Aí depois você pode conversar com um grupo de pessoas, né, não tão grande, mas já conversar com algumas pessoas que, de preferência, que sejam pessoas mais conhecidas. Aí depois você vai aumentando um pouquinho o tamanho desse grupo e talvez já incluindo assim pessoas que você já não tem tanta intimidade. E aí assim você vai, né, no passinho, né, aos poucos, sempre fazendo coisas para que você consiga minar essa tua insegurança, né, e consequentemente ganhar segurança, adquirir, né, a segurança que você precisa para desenvolver essa tarefa que você quer, né, que te deixa tão angustiada por não conseguir fazer, por estar insegura em fazer. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma maneira, tenham contribuído aí para o teu crescimento, e se você acha que esse vídeo fez algum sentido para você, então compartilha esse vídeo nos teus stories, que assim esse conteúdo chega para mais pessoas e mais pessoas também conseguem se beneficiar com essas informações.